Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o José Carlos Guimarães, o chefe do Núcleo Regional de Educação de Toledo, ele que vem para falar um pouquinho com a gente sobre o ano letivo que está chegando ao fim aqui nos colégios estaduais do nosso município e da área de abrangência do Núcleo de Toledo, falar um pouquinho das perspectivas para o próximo ano, dos colégios cívico-militares, como que está esse processo aí nos primeiros anos desse novo projeto, desse novo modelo e perspectivas também para o próximo ano letivo, para o futuro aí dos nossos colégios, da nossa educação estadual. José Carlos, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigado, Kelvin. Então, prazer estar aqui hoje conversando com você, né? E essa oportunidade que eu sempre digo assim, é muito importante para nós podermos falar um pouco da educação, falar um pouco de nossos colégios, né? Então, a educação que a gente enxerga assim como tão importante na vida das pessoas, na vida das crianças, adolescentes, do jovem, né? Então, educação, eu sempre digo assim, que educação é a base de tudo, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui conversando, falando com vocês, isso é muito importante para que a gente possa levar essa mensagem, né? Mostrar como o Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Educação, então vem trabalhando e a importância dada, né, à formação desses jovens, desses adolescentes. Eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. De forma mais geral, para iniciar esse nosso bate-papo, a gente está chegando aí na reta final desse ano letivo de 2023. Já dá para ter uma avaliação desse ano aqui no núcleo de Toledo? Qual que é a avaliação que vocês tiram desse ano? Então, assim, ó, 2023 foi um ano muito bom para a educação, né? Eu tenho dito já em outros momentos que nós tivemos um período ruim, que foi 2020, 2021, que foi período de pandemia, né? O ano de 2022, então, foi um ano de retomada nas escolas, então, a volta dos alunos, aquele momento, novamente, das aulas presenciais, aula lá na escola, né? Então, a escola voltar a ter vida, né? Então, 2022, então, foi mais esse trabalho. 2023, então, foi a retomada normal das escolas, né? Então, eu sempre digo dessa forma, e assim, podemos destacar que foi um ano de muitos investimentos, né? E investimentos tanto na estrutura física das escolas, quanto nas inovações tecnológicas, investimento no ser humano, investimento no professor, investimento no aluno, né? Então, 2023 foi um ano assim de muitas conquistas, de muitos avanços, né? Então, podemos dizer assim que estamos chegando ao final de 2023 com assim, uma sensação de dizer assim, ó, avançamos muito, né? Temos muito que fazer, temos muito que crescer ainda, muito que avançar na educação, educação é um processo, né? Então, eu sempre digo isso, que sempre nós temos que estar trabalhando para melhorar, né? E atender cada vez melhor lá o nosso aluno, nosso adolescente, nossas escolas, professores, né? Mas foi um ano assim muito bom. Então, se nós falarmos, por exemplo, de investimentos, né? Então foi um ano de muitos investimentos. Esses investimentos foram em estrutura, foram em profissionais? Como que se deram esses investimentos? Foi de um modo assim bastante amplo, Kelvin. Então nós podemos dizer assim que nas estruturas físicas das escolas, né? Então o nosso núcleo de educação hoje tem uma abrangência de 90 escolas, 92 escolas, né? E podemos dizer assim que 77 escolas do núcleo de educação, das 92, 77 escolas receberam dinheiro para investimento, para melhoria, né? Então, além do fundo rotativo, além do PDDE, que são aqueles valores que a escola recebe mensalmente, né? Então, recebeu dinheiro para melhorar a estrutura física, melhorar a rede lógica, melhorar a parte elétrica, né? Então, foram, assim, investimentos muito bom, muito alto na parte de edificação, né? Então, podemos dizer assim que praticamente quase que a totalidade de nossas escolas, né? Então, receberam investimento para melhorar a condição de ambiente, a estrutura física da escola. Isso é novidade, porque eu que estou na educação já há muito tempo, né? Então, mais de 30 anos eu digo isso,
E poucas vezes a gente viu, então, tanto investimento para melhorar a estrutura física da escola, né? Para melhorar a rede lógica, melhorar a parte elétrica, né? Então, isso foi muito positivo no sentido. Além da estrutura física, também investimento na tecnologia. Então, nós recebemos esse ano, todas as nossas escolas, 100% de nossas escolas, receberam computadores, receberam tablets, receberam kit robótica, né? Para que os alunos possam desenvolver aulas de robótica, aulas de programação. Então, assim, a educação, ela inova. A educação, ela ganha um novo contexto, né? Então, é o que a gente dizia lá, em outras épocas, assim, a educação está sempre na mesma, né? Hoje não, hoje a educação, ela inova, a educação traz uma nova proposta. A escola tem uma nova proposta, a escola tem um novo olhar, né? Então, acho que isso é muito importante, que aproxima o nosso aluno, aproxima o nosso jovem do mercado de trabalho, aproxima o nosso jovem da sociedade, né? Então, a escola busca essa conexão. Quer dizer, trabalhar no ambiente escolar, aquilo que ele vai conviver depois, o pós-escola, que a gente chama isso, né? Quando ele termina o ano escolar, quando termina a vida escolar dele, o que ele vai enfrentar lá fora, que vai enfrentar na sociedade, vai enfrentar na universidade, né? Então, buscar preparar o aluno, trazer condições para que ele se aproxime dessa condição. Também nós tivemos grandes avanços em se falando de formação humana, né? Então, nós tivemos formação para o professor. Nós temos um programa que se chama Professor Formador. Então, o ano todo o professor tem curso. Então, são 3 etapas de curso durante o ano, mas é uma formação continuada. Então, o professor termina uma etapa, se inscreve na outra, e ele tem formação o ano todo, né? Que nós chamamos de professor formador. Nós temos também o programa que nós chamamos de diretor formador. Então, a Secretaria de Educação, o Estado, investe muito na formação do diretor. Por quê? Porque nós acreditamos que um diretor bom lá na escola, um diretor que tenha essa condição de trabalhar bem a escola, então nós vamos ter uma escola melhor, nós vamos ter uma escola com mais qualidade, né? Então, o investimento também no professor. Nós tivemos um concurso público esse ano, né? Então, vão assumir agora já no início das aulas, vão ser mais de 1.200 professores que vão assumir o concurso, e já na sequência serão chamados mais 1.000 professores, né? E vão continuar sendo chamados. E o diferencial, Kevin, agora é assim, esses professores que estão assumindo o concurso, eles vão passar também por uma formação, né? Que nós chamamos o professor do formador do estágio probatório, né? Porque quando o professor faz o concurso, ele passa por um estágio probatório. Então, esse professor vai para a sala de aula e o Estado já vai proporcionar uma formação para ele, né? Então, para que quando ele chegar lá, conversar com os alunos, tratar na sala de aula, então ele também já está tendo uma capacitação, né? Então, formar o professor para que em outras épocas, assim, eu me lembro quando estava lá na escola, diretor de escola, né? Então, tinha um concurso público, o professor passava no concurso, aí ele chegava lá na escola, o que a gente fazia? Professor, seja bem-vindo, né? Toma aqui teu giz, né? Toma aqui o teu apagador e vai para a sala, né? Então, hoje, o olhar mudou. Então, nós vamos formar esse professor, nós vamos dar condições para que esse professor, quando chega na sala de aula, ele tenha formação, né? Então, ele já chega conhecendo as propostas, conhecendo como a CED trabalha, que hoje é muito trabalho em rede, né? Então, ele vai para a sala de aula com todo o apoio pedagógico, o apoio do diretor, apoio do núcleo, da Secretaria de Educação, né? Para o aluno, nós tivemos o programa Ganhando o Mundo, né? Então, esse programa Ganhando o Mundo, no nosso núcleo de Toledo, nós tivemos 41 alunos classificados. O que é o Ganhando o Mundo? São aqueles alunos que vão fazer intercâmbio fora do país, né? A nível de estado, são 1.000 alunos que estarão agora embarcando entre janeiro e fevereiro, né? Estarão embarcando para os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, Austrália, né? Então, esses alunos vão estar nesses países estudando,
vivenciando essa cultura diferente, né? E totalmente pago pelo Estado do Paraná, né? Então, é esse investimento na qualidade. Então, eu penso assim, esse aluno que fica lá 6 meses, né, num país estudando, vivenciando uma cultura, então, quando ele retorna para o Brasil, então vai ser uma liderança com um olhar diferenciado, né? Então, veja que os investimentos em 2023, ele procura abranger todos os aspectos, né? Então, nós procura trabalhar, dar uma condição boa lá na escola, né? Se você perguntar assim, então, hoje a escola está uma maravilha, tá? Temos que avançar muito, né? Então, sempre temos que avançar. Mas dar uma condição boa, uma estrutura boa lá na escola, formar o professor para que ele consiga também dar uma aula boa, formar esse aluno, dar condições para esse aluno ter uma formação diferenciada, ter uma vivência diferenciada, né? Então, hoje eu vejo assim que a retomada 2023 foi isso, né? Então, a Secretaria do Estado do Paraná, o governo do Estado do Paraná, trabalhando em todo o aspecto, na formação da pessoa, na formação do ser humano, né? E também dando uma condição, uma estrutura física adequada para que esse aluno possa trabalhar melhor. Você citou o programa Ganhando o Mundo, que é um programa que tem feito sucesso aqui no estado do Paraná. Inclusive, como você citou, alguns alunos do núcleo também estão participando, vão participar desse programa. O diferencial desse programa, talvez assim como outros já implementados, é trazer um algo a mais para esse aluno, além já de todo o trabalho feito durante os anos de ensino, também talvez um olhar para o futuro desses alunos enquanto cidadãos, para o mercado de trabalho. O que você vê também como diferencial desse programa? Eu vejo muito assim, esse programa Ganhando o Mundo, eu não lembro que tenha tido algo desse tamanho, né? Mas assim, o objetivo do Ganhando o Mundo é dar condições para esse jovem conhecer um país diferente. Então, eu não digo nem mercado de trabalho, eu digo formação pessoal, né? Para que ele tenha condições de sair do Brasil, sair dali da vida, do cotidiano dele, né? Vamos pegar assim, nós temos aluno de municípios muito pequeno, né? Nós temos aluno do interior, aluno que nunca entrou num avião, né? Aluno que talvez nunca conheceu uma capital, Curitiba, sei lá, Brasília, uma cidade maior do Brasil, né? E esse aluno hoje ele está tendo a condição de morar, por exemplo, no Canadá, na Austrália, por 6 meses, né? Então ele vai ficar lá morando, estudando lá numa escola desse país, aprendendo essa língua, melhorando essa língua, né? E, claro, ele vai voltar para o Brasil com uma condição, com um pensamento, com uma formação diferenciada, né? Então, acho que esse é o grande, que eu vejo assim como a grande importância, né, para esse jovem, é a formação pessoal dele. Então, ele ter condições de vivenciar uma experiência fora do país. Quer dizer, isso são para poucos brasileiros, né? Então, nem todos têm essa condição. Talvez famílias que jamais poderia enviar seu filho, pagar o intercâmbio, né, dessa natureza para o filho. E hoje ele tem essa condição, né? Então, formação para ele, formação pessoal mesmo. Formar um jovem com um pensamento diferente, formar esse jovem com uma cabeça mais aberta, né? Então, com conhecimento de mundo. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, o ganho pessoal é muito grande. Você comentou a questão do concurso público, que no início do próximo ano aí, mais ou menos 2.000 professores assumem, mas como que está a demanda aqui, mais especificamente no núcleo de Toledo? Existe algum déficit de professores, de funcionários? Esses novos concursos, a partir do ano que vem, vão atender essas demandas? Ainda existe alguma preocupação nesse sentido? Então, assim, nós temos nas escolas a rotatividade de professores, né? Que isso é algo que acontece, né? Então, o professor, ou ele sai para licença, né? Ou o professor fica doente, vai para a licença médica, né? E assim, então, tem essa rotatividade. Falta de professor
Hoje, não tem. Nós temos lá, hoje, se nós pegamos editais de PSS, né? Então, nós vamos ter uma lista imensa lá de candidatos que se inscreveram tal para ser professor. Agora, nós temos momentos que acontece essa situação, né? Então, quando o professor sai de licença, então até porque tudo tem um procedimento, tem uma prática burocrática ali, né? Então, atestado médico, ele tem que ir para perícia médica, né? Então, existem momentos em que até o professor saiu de licença e voltar, entrar o outro, então, às vezes, dá uma lacuna, né? E assim, às vezes você vai pegar o professor que está na lista e, não, eu não quero, né? Eu já estou em outro emprego, eu não quero mais ser professor, né? Então, são essas situações que acontecem e que daí pode ter uma lacuna, né? O concurso público, ele vai trazer, vai ajudar muito nesse sentido, né? Porque daí nós vamos ter lá mais, no primeiro momento ali, em torno de 2.500 professores, até metade do ano que vem, né? Que vão estar assumindo como professor concursado. Então, são mais 2.500 professores que, nesse momento, eles vão estar ali, efetivados na escola, né? Mas, assim, se você me perguntar, mais 2.000 é suficiente? Nós vamos continuar tendo o PSS ainda, né? Então, o professor PSS, que é aquele professor que faz um contrato temporário, né? Então, a gente vai continuar tendo esse professor. Outro projeto, e é um projeto ainda novo aqui no Paraná, é o projeto das escolas cívico-militares. Se não me engano, é o terceiro ano? Terceiro ano. Terceiro ano, concluindo o terceiro ano agora. Aqui em Toledo, a gente com 3 colégios. Essa semana aprovado também para o Moraes Rego a partir do ano que vem. O que dá para tirar de avaliação desses primeiros anos desse projeto aqui em Toledo e também nos outros colégios do núcleo que já aderiram a esse modelo? Isso. Então, o modelo cívico-militar, ele começou lá em 2021, né? Que foi o primeiro ano do Colégio Cívico-Militar. No núcleo de Toledo, então, nós temos até agora, 2023, nós já temos 8 colégios cívico-militar. Então, nós temos 3 em Toledo, né? E depois 2 em Marechal, 2 em Guaíra, 1 em Palotina. O que a gente pôde observar nesse período, né? Então, 21, 22 e agora 23. A gente observou, assim, um crescimento muito grande da escola como um todo, na aprendizagem do aluno, na organização da escola, né? Na participação das famílias, então, o envolvimento da família. E isso é muito positivo para nós, né? Então, quando você tem um ambiente onde tem o envolvimento da comunidade, você tem um ambiente onde as pessoas respeitam mais, né? Tem uma forma de trabalhar mais organizada. Então, isso traz aprendizagem, né? Um fator muito importante, por exemplo, o monitor. Então, o militar, nós chamamos de monitor militar, né? Que está lá no dia a dia da escola. Qual é o trabalho dele? Ele tem basicamente um trabalho de organização da escola. Então, aquilo que antes lá os pedagogos reclamam muito, que é apagar incêndio, né? Mas eu fico o dia inteiro aqui correndo, apagando incêndio, eu ligo para a mãe, ligo para o pai, o aluno deu atrito aqui, eu tenho que chamar, tenho que fazer ata, né? Então, essa parte, o monitor militar vai fazer. É função dele fazer isso. Essa organização da escola é função dele. Com isso, o pedagogo ganha o quê? Ganha mais tempo para preparar o trabalho dele, né? Planejar o trabalho, sentar com os professores, planejar junto com os professores, fazer as devidas orientações, porque uma forma que vai ser muito legal também a partir que nós temos hoje é a observação de sala de aula, né? O que é a observação de sala de aula? O pedagogo vai para a sala de aula fazer observação, o diretor vai para a sala de aula fazer observação da aula do professor, né? E depois ele faz um feedback com o professor. Professor, olha, você tem pontos positivos nisso, nisso e nisso, né? Você pode melhorar nesse ponto assim, assim. Então, isso você melhora a qualidade da aula. Olhar, né? mais de dentro, né? Um olhar lá de dentro. Então, quando o diretor, o pedagogo, começa a sentar mais com o professor, né? O fazer esse planejamento da aula do professor. No cívico-militar, dá essa condição maior. Nas outras escolas, tem isso também? Tem.
mas também o diretor, o pedagogo tem que correr atrás daquela organização que nós falamos antes, né? Então, de buscativa, né? O que é o buscativa? Aquele aluno que para de vir para a escola. Então, aí o que acontece? Diretor ligando, né? Pedagogo ligando, buscando esse aluno em casa, conversando com a família. Então, esse trabalho o monitor pode fazer, né? Então, essa parte vai sobrar tempo para o diretor, vai sobrar tempo para os pedagogos planejar e trabalhar mais o quê? O pedagógico da escola, né? Por quê? Porque o militar, ele não faz interferência nenhuma no pedagógico. Ele não tem interferência no pedagógico, né? Então, o diretor continua sendo o professor da rede, continua sendo aquele que é funcionário da Secretaria de Educação, toda a proposta pedagógica continua sendo da Secretaria de Educação, né? Todo o trabalho pedagógico continua sendo dos pedagogos, né? Então, o militar ele vem para somar, né? Nessa parte de organização e dar o tempo para que o trabalho pedagógico seja feito por aquelas pessoas capacitadas, né? Que é o diretor, os pedagogos, o próprio professor, né? Então, isso dá um ganho e traz um resultado muito positivo. Então, todas as nossas escolas que passaram para o cívico-militar, a gente faz uma comparação do IDEB de 2019 para o IDEB de 2021. Então, nós tivemos um avanço. Mesmo com um ano de cívico-militar, nós tivemos um avanço. Agora, nós tivemos a prova do SAEB de novo, né? Então, agora em 2023, nós tivemos a prova do SAEB e o IDEB sai o ano que vem. Então, pelo andamento, a gente percebe assim que as escolas foram muito bem, a participação dos alunos foram muito boa, né? Então, a gente espera, assim, um resultado positivo, né? A gente fica aí esperando, vai sair só o ano que vem o resultado, mas a expectativa é que seja muito bom. Né? E tivemos agora o Moraes Rego, que foi a consulta agora dia 28 e 29, né? Então, veio mais uma escola para ser consultada. Quem decide isso é a comunidade, são os pais, professores, alunos, né? É eles que vão lá votar e decidir se eles querem que a escola seja cívico-militar ou não. É um processo muito democrático, né? Então, nós estamos oportunizando aquela comunidade. Você quer ser cívico-militar ou não? Né? E o Moraes Rego teve a votação lá, teve a consulta, chamamos de consulta, né? Teve a consulta e a comunidade optou, então, para que seja cívico-militar. Então, a partir do ano que vem, nosso núcleo de Toledo vai ter 9 escolas cívico-militar, 9 colégios. E é um modelo que vocês ainda têm um olhar para ampliar ele? Vocês acham que esse já é um número ideal? Também tem todas as questões que... hoje a gente vive num país que tem todas essas questões políticas muito, muito acoloradas, principalmente no âmbito federal. Vem algumas críticas ao modelo nesse sentido, principalmente nesse âmbito político. Como que você vê essas críticas também? E se é um modelo que ainda tem uma visão de ampliação? A crítica, ela acontece em todo lugar, né? Por quê? Porque existem pessoas e as pessoas pensam de formas diferentes, tá? Então, por isso o processo é colocado à disposição da comunidade, então quem é a favor, quem é contra, né? Então, mas assim, isso é democrático. Eu vejo que você dar a opção do modelo cívico-militar é ser democrático. Porque o Estado tem o cuidado de colocar cívico-militar onde existe mais de uma escola, né? Então, eu não vou chegar lá numa escola num local que tem só uma escola e vou dizer, aqui vai ser cívico-militar. Não. Por quê? Porque eu vou respeitar e vou dar o direito às pessoas de escolha, né? Olha, eu tenho um grupo de pessoas que querem cívico-militar, então eu vou colocar o cívico-militar. Mas eu tenho pessoas que não querem cívico-militar, então eu vou ter outra escola e vou dar a opção. Então, isso é ser democrático, né? Eu vejo que, outra situação, as escolas tempo integral, né? Então, a lei, apesar de ser uma lei, né, os municípios, o Estado tem que avançar no tempo integral, é uma lei, mas também a gente respeita o princípio democrático, né? A gente trabalha a escola tempo integral onde nós já temos mais escolas ou onde a comunidade diz, eu quero ser tempo integral, né? Então, essa forma hoje que o Estado, a Secretaria de Educação coloca para a comunidade,
respeitando muito a vontade, respeitando muito o cidadão, respeitando muito as pessoas, né? Então, a gente não chega impondo, vai ser e acabou. Não, a gente chega e pergunta, a comunidade quer? A comunidade acha melhor esse sistema? Porque hoje nós temos as escolas cívico-militar, nós temos as escolas tempo integral, nós temos as escolas regulares, que são as tradicionais, né? Então, são opções. E a comunidade, a sociedade tem o direito de escolha, né? Então, eu não vejo como imposição. Entrando mais numa parte, é uma situação que veio à tona até no último mês ali, a questão do Colégio Germano Roden, da prefeitura tendo solicitado o prédio, ali que é o prédio junto com a escola municipal. Em que pé que está essa situação? O colégio não vai deixar de existir nesse momento? Os alunos vão para o Colégio Atílio Fontana? Em que pé que está essa situação? Então, você usou bem, vai deixar de existir nesse momento, né? Você usou a palavra. Então, assim, a gente pensa a educação não só na caixinha, né? O núcleo de educação pensa a educação do Estado, o município pensa a educação do município. Não. Hoje nós temos um programa que se chama Educa Juntos, né? O que é o Educa Juntos? Hoje, Estado e município trabalham em parceria, tanto no aspecto pedagógico, quanto material, de tecnologia, né? Então, hoje existe um trabalho onde nós queremos pegar o aluno lá da base, o aluno lá do primeiro aninho, né? E começar a trabalhar esse aluno para que ele venha avançando e a gente vai entregar ele lá no terceiro ano do ensino médio, né? Então, específico ali, o Germano Roden e João Carlos III. O município, ele precisa fazer o avanço da escola tempo integral, né? E quando houve a conversa, então, e que foi bem anterior, né? Houve a conversa, qual era a necessidade? O município tem que fazer escola tempo integral. Tem espaço para fazer as duas escolas tempo integral? Não tem, né? O espaço lá é pequeno, então não caberia as duas escolas tempo integral, porque o Germano Roden também é tempo integral, né? Então não caberia as duas escolas. Então foi feita uma análise técnica da Secretaria de Educação, né, do Estado, diante do pedido da Secretaria de Educação do município, se teria como atender esses alunos numa outra unidade. E nós temos ali o Atílio Fontana, que fica a 700 metros de uma escola, né, do Germano Roden, no Atílio Fontana. E que o Atílio Fontana também, o ano que vem, vai ser tempo integral, né? Então, toda essa análise foi feita, né, foi pensado. Então, não tem prejuízo para o aluno. Nós conseguimos dar oportunidade para que os alunos do 1º ao 5º ano possam estudar no tempo integral, e os nossos alunos que já estão no tempo integral vão continuar no tempo integral também, né? E as escolas são muito próximas, então isso não traz prejuízo nenhum, né? Nós não estamos tirando o aluno de uma situação e colocando numa outra, assim, mudando a modalidade, né? Ou, digamos assim, dando um passo atrás, agora tempo integral não vai ser mais. Não. Então, a gente teve esse cuidado, né? E a estrutura do Atílio Fontana vai atender essa nova demanda? A estrutura atende sem problema nenhum. Então, o Atílio Fontana é uma escola grande, né? Então, eles têm lá mais de 20 salas de aula. Eu acho que deve ser a escola de Toledo, acho que deve ser a escola que mais tem sala de aula. Acho que nem o Premem tem tanta sala de aula igual eles, né? Então, é uma estrutura muito grande. E consegue atender os alunos sem problema nenhum, sem prejuízo nenhum, né? E os alunos continuam na mesma modalidade. Então, assim, é pensar a educação, né, de forma integrada. Então, nós não vamos ficar só pensando em educação do Estado, aquilo que o Estado tem responsabilidade. Não, nós vamos pensar a educação desde o 1º aninho, né? Então, desde a criancinha até, como eu falei já antes, até terminar lá o 3º ano, até entregar esse aluno, esse jovem, né, ou para a universidade ou para o mercado de trabalho. Ainda nessa situação do Germano Roden, eles atendem também os alunos da educação de jovens adultos, que é do EJA. Esses alunos vão ser atendidos também no Atílio Fontana? Vão para outra estrutura? Como que vai funcionar para esses alunos? Então, foi outra preocupação nossa também, né? Atender esses alunos na localidade. Então, se nós vamos atender os alunos da educação tempo integral no Atílio Fontana, vamos atender também o aluno da educação de jovens e adultos lá no Atílio Fontana, né?
mas teria condições de atender esses alunos lá no CEBEJA? Sim, o CEBEJA hoje tem uma estrutura enorme, né? E no decorrer dos anos, os alunos da educação de jovem e adulto foram diminuindo, que é uma tendência natural, né? Então, as pessoas adultas foram estudando, foram ganhando lá os seus diplomas de terceiro ano, né? E existe um trabalho muito forte para que a criança, o adolescente, termine na idade séria. Então, hoje é normal diminuir a educação de jovem e adulto. Mas mesmo assim, a gente resolveu atender esses alunos. Quando digo resolveu, foi um acordo, Secretaria de Educação, né? Atender esses alunos lá no Atílio Fontana. Por quê? Porque é a comunidade deles, né? É a escola que está próximo da casa deles. Então, o mesmo atendimento. Outra estrutura que apresentou problemas recentemente foi a do Colégio Esperança Covatti, lá no Jardim Bressan. Teve a questão das rachaduras, precisou ser interditada. Aquele espaço vai ser reformado, vai ser construída uma nova escola. Os alunos que estudavam ali foram para outros colégios. Como que foi a demanda de vocês para esses alunos e o que vai ser feito com aquele espaço, ou vai ser construída uma nova escola? Qual que é a ideia de vocês para aquele espaço? Então, o Colégio Covatti, ele, infelizmente, foi um problema, não foi estrutural, foi um problema de solo, né? Então, se fosse estrutural, era mais fácil resolver, mas não foi. O solo cedeu e não tinha como, vamos dizer assim, consertar o problema estrutural naquele local que estava, né? Então, teve que demolir, já foi demolido toda aquela parte que corria risco de cair, enfim, né? E foi resolvido. O que demora um pouco para a gente tomar essa decisão, porque nós temos uma outra área, que a parte do Parisoto, todo aquele loteamento novo que está saindo, né? Aqueles bairros lá do Filadélfia, Panceira, tem o Hortência, né? Então aquela região cresceu muito. E a gente, no nosso olhar hoje, a gente precisa de uma escola também naquela região, né? Então, qual seria a nossa ideia? É construir uma escola grande, tá? Uma escola no porte dessa que vai sair ali no Pinheirinho, né? Então, uma escola aí para atender 1.500 alunos, né? Então, uma escola grande para atender todo aquele bairro, uma escola moderna, né? Só que a dificuldade é ter um terreno para construir uma escola grande dessa, né? Então, como a gente não está encontrando esse terreno, a prefeitura está muito parceira, está ali conversando junto com a gente e tudo, né? Mas o problema é o terreno público. Tem que ter um terreno grande para poder construir a escola. Então, a decisão está nesse ponto. Então, eu penso que já nos próximos dias a gente decide, se não tem mesmo esse terreno, então vamos reconstruir ali onde tem, né? Vamos reconstruir as salas de aula e vamos voltar a atender esses alunos. Então, assim, nesse período vocês conseguiram realocar os alunos para outros colégios? Sim, então os alunos do Covatti hoje estão atendidos lá no prédio do CEBEJA, né? E daí, como fica uma distância maior do que 2 km, que é a regra do transporte escolar, né? É 2 km, então como tem uma distância maior, aí o transporte escolar leva esses alunos, devolve, né? Então, nesse momento, é a forma que nós encontramos para continuar atendendo da melhor forma os alunos do Covatti, né? E agora, para o ano que vem também, a gente fez uma reestruturação ali no prédio do CEBEJA, já que eles vão ter que ficar o ano que vem ali ainda, né? O CEBEJA vai funcionar à noite e o Covatti funciona durante o dia, né? Então, a gente não tem mais aquela convivência vamos dizer, dos aluninhos de sexto ano com adultos, com, né, pessoas que já estão lá com 17, 18, 20 anos, enfim, né? Então, a gente também reestruturou esse espaço para que também dê um conforto maior, né? E uma comodidade de trabalho também para as duas escolas. Outra questão estrutural que a gente tem aqui no município é do antigo colégio Olivo Beal. A ideia inicial era construir a sede própria do núcleo lá naquele espaço. A obra acabou parando. Como que está a situação daquele espaço? Ainda a ideia é construir a sede própria do núcleo lá? Vocês estão pensando em retomar as reformas? Qual é o pensamento? Qual a situação daquele espaço? Então, assim, Kelvin, hoje, reconstruir aquele espaço, a gente fez já vários orçamentos e vários estudos ali, né? Então, reconstruir aquele espaço lá, ele custa, hoje, a construção de um prédio novo,
né? Ah, mas a reforma, o prédio está lá, é só reformar. Mas não é só reformar. Aqui lá existe problema de estrutura física muito grande, né? Então nós temos infiltração, nós temos parte que as ferragens já deterioraram, né? Então hoje assim, hoje para reformar aquele espaço lá, se gastaria o mesmo para construir uma unidade nova, construir um prédio novo, né? Então a gente tem que, mas é um prédio público, né? E a gente não pode abandonar isso, a gente não pode descartar essa ideia, né? Então a gente vem buscando a melhor forma do que fazer. Então, se vai mesmo reformar ou se vai colocar de repente aparece alguém interessado em desenvolver outros projetos, né? Ou a própria prefeitura, não sei se tem interesse, em alguns momentos conversei lá com as pessoas na prefeitura, né? E eles demonstram interesse em, de repente, pegar aquela estrutura e fazer lá um centro de cursos, né? Colocar lá, assim, fazer um espaço de formação. Então, assim, tem algumas ideias que estão sendo discutidas, né? Mas, assim, o problema hoje é custo. Então, você reformar aquele espaço, você vai gastar hoje para construir um prédio novo, né? Então, estou conversando bastante com a Secretaria de Educação, com o Departamento de Planejamento, né? Então, eu penso que nos próximos dias a gente toma uma decisão em relação àquilo lá, né? Ou vamos, então, investir, vamos reformar, né? Ou vamos dar um outro destino, então qual vai ser o destino, né? Então, assim, é uma situação delicada. A gente conversa lá com os moradores também ficam descontentes, né? Porque às vezes entram pessoas lá e nem sempre... Nesse né? sentido, vocês têm tido uma fiscalização, um cuidado com a Sim, limpeza do espaço a também, gente fiscaliza segurança? Durante o tempo todo, assim, inclusive o pessoal da dengue, né, tem feito visitas constantes lá e não tem detectado foco de dengue, que eu acho que é o mais sério para nós ali, é esse cuidado, né? O mato, ele cresce, não tem jeito. A gente corta ali a cada tempo, mas começa a chover, já vem tudo de novo, né? Mas assim, a gente tem esse cuidado com a limpeza, tem o cuidado para não deixar ficar criando, por exemplo, mosquito da dengue, que daqui a pouco vai estar contaminando lá a região. Então a gente tem esse cuidado sim, tá? Às vezes a gente passa lá, aquela parte da frente que tem um tapume, tá tudo no chão, né? Porque o pessoal vão lá, derruba, pisa, né? A gente vai lá, levanta tudo de novo, né? Então assim, tem cuidado, a gente tem cuidado sim. O que a gente vem tratando agora com a Secretaria de Educação nós precisamos ter uma pessoa mais efetiva lá, né? Mas acho que nos próximos dias vai ter todas essas definições, né? E a gente vai poder estar falando também e mostrando para os moradores vizinhos lá que a gente está dando um melhor destino. A gente falou no começo da conversa sobre a avaliação do ano letivo de 2023, que está se encerrando. Agora falando sobre o ano que vem, sobre 2024, quais as perspectivas para o próximo ano na educação aqui de Toledo, da nossa região? 2024 a gente tem uma expectativa muito boa, né? Porque eu acho que assim, tudo que nós estamos fazendo em 2023, ela é uma continuidade do trabalho, né? Então, eu acho que as formações de professores vão continuar, a formação, vamos dizer assim, a formação de pessoas, né? Professores, pedagogos, funcionários, professores, né? Então, isso continua. Investimentos em tecnologia, então vai continuar. Então hoje já existe em andamento licitações, né, para aquisição de mais computadores, mais tablets, mais kit robótica, né? Nós temos uma projeção para o próximo ano de ampliar ainda mais melhorar a estrutura física da escola, né? Então hoje nós temos já todo todo planejado, todo um planejamento, então junto com a Secretaria de Educação, junto com o Fundepar, nossas escolas que precisam passar por reformas, né? Escolas que precisam passar por ampliações, porque assim, Toledo está crescendo muito, né? Então Sim. Você veja que no último censo mostrou que Toledo cresceu em 10 anos 30 mil habitantes, né?
e existe uma projeção agora de um crescimento maior ainda, devido todo esse investimento, toda tecnologia, a indústria chegando em Toledo, né? Então isso acaba trazendo muita gente. Então nós temos que pensar também nessa rede para que a gente lá na frente não vai ter aí um gargalo de matrícula, né? Então estamos pensando em ampliações de escola, estamos pensando em escolas novas. Então nós temos aí o desafio, então, né, a Escola Nova do Pinheirinho, que já vem um bom tempo, né? Mas já está caminhando para a licitação, então, do Pinheirinho. Nós temos essa escola do Covate, que ano que vem nós temos que começar, né, a reconstruir ela. Nós temos alguns pedidos de unidades novas também, lá para a região do Copagro, né? Acho que lá é Orquídeas, né? Aquele bairro lá, Orquídeas, né? Então a gente tem já também uma tratativa para a construção de unidade nova lá. Nós temos o Colégio Jardim Gisele, que está andando, né? Então ficou um bom tempo lá parado, mas está andando. Eu penso que o ano que vem a gente entrega essa obra também, tá? Então já está assim, bem avançado a obra do Jardim Gisele. Então assim, são expectativas muito boas, mas principalmente continuar esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Então esses investimentos e assim, ganhando o mundo, vamos ter mais uma etapa ganhando o mundo, né? Então continuar avançando nesse processo que nós estamos hoje, né? José, para encerrar esse nosso bate-papo, espaço aberto para deixar o último destaque do trabalho desenvolvido ali pelo Núcleo de Toledo e as perspectivas desse trabalho. Olha, eu coloco 2 pontos. Então, agora, o trabalho que o Núcleo tem feito junto às escolas, junto às comunidades, né? Então, o apoio que a gente tem dado, principalmente aos diretores, né? Então, para que a escola seja realmente um ambiente de aprendizagem. Então, eu acredito nisso, eu acho que a escola ela tem que ser um ambiente de aprendizagem. O professor, na sala de aula, ele tem que trabalhar muito os conteúdos dele, se é português, se é matemática, enfim, seja a disciplina, né, que ele trabalha, mas trabalhar sempre com esse foco, né? Então, nós temos um foco muito grande que eu trabalho e eu olho para o meu resultado. Então, acho que isso é uma novidade também na educação, né? Que antes não se tinha muito esse olhar. E hoje eu trabalho muito olhando para o resultado. Então, eu trabalhei um período. Qual foi o resultado disso? Né? O que meu aluno aprendeu, o quanto ele avançou, o quanto ele cresceu nesse período. As ações realizadas, né, pela secretaria, núcleo, escola, qual foi o resultado positivo disso? Então, a gente olha muito esse resultado. Quando nós começamos a trabalhar dessa forma, o pessoal estranhava, né, porque isso aí tem nas empresas, né, mas a escola nunca teve isso. Não, então, qual é o nosso resultado? Nosso resultado é aprendizagem. É o aluno evoluindo, né? Então, acho que isso é muito importante, você trabalhar com este olhar. E dar um recado agora também, né, que nós estamos com as matrículas, e é importante, então, as famílias, nesse momento, ir lá, renovar a matrícula do filho, quem não fez matrícula ainda fazer a matrícula, e a educação profissional. Nós temos um avanço muito grande na educação profissional. Então, nós temos novos cursos, né? Novas escolas que estão fazendo matrícula da educação profissional. Para você ter uma ideia, assim, como que nós olhamos hoje a educação profissional? Nós olhamos a sala de aula, então, a qualidade da educação profissional lá na sala de aula, mas também pegar esse aluno, esse jovem que está trabalhando e iniciar ele no mercado de trabalho, através de estágio, através de, enfim, das formas hoje como o aluno pode também estar trabalhando, né? Então, esse ano, 2023, com essa ação, com esse trabalho que a gente desenvolvendo junto com as empresas integradoras, Associação Comercial, Cine, então nós colocamos 1.200 alunos no mercado de trabalho. Isso pensando a nível de núcleo, né, dos 16 municípios nossos. Então, foram 1.200 alunos que estão estudando e trabalhando, né? Então, essa junção aí da teoria e prática, né? Então, também é um trabalho que a gente faz, esse olhar diferente para a educação especial, né? Mas, principalmente, os pais agora, os responsáveis de alunos, né? Não esqueça de fazer as matrículas. Olhar atento para a matrícula. Isso, olhar para a matrícula. José, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de
de conversar com o nosso público e de expor para a população de Toledo um pouco mais sobre todo o trabalho realizado pelo Núcleo Regional de Educação de Toledo. Opa, eu que agradeço aqui o espaço, né, que volto a dizer, é muito importante, né, porque às vezes sai aquelas matérias, sai aquelas notícias que não são muito boas, né, mas você poder vir aqui falar de notícia boa, e aí eu quero elogiar muito, né, vocês, Toledo News, por oportunizar nós virmos aqui falar de notícia boa, né, de nós estarmos aqui falando de realizações, falando de coisas que estão acontecendo, coisas que irão acontecer, né? No sentido de uma educação melhor, de uma aprendizagem melhor, porque assim, as dificuldades existem, os problemas existem sempre, né? Mas o importante é a gente olhar e dizer assim, a educação ela está avançando, a educação hoje ela está melhor, o nosso aluno está aprendendo mais, né? E essa oportunidade que você está dando, né, para nós poder vir aqui e falar disso, né? É muito importante, tá? Então eu agradeço muito essa oportunidade. Nós recebemos o professor José Carlos Guimarães, chefe do Núcleo Regional de Educação de Toledo, ele que conversou com a gente um pouco, fez toda a avaliação do ano letivo de 2023, que está se encerrando, falando ali também sobre o projeto das escolas cívico-militares, como que está esse projeto aí já andando há 3 anos, do projeto Ganhando o Mundo, então a gente conversou bastante aí sobre todos esses detalhes. Essas e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube você pode acessar essa, outras entrevistas e também ter acesso ao nosso podcast, o Tô no Pod, que traz histórias, um papo ali mais divertido, mais descontraído, com personalidades aqui do nosso município. Então já aproveitem, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal para ter acesso a todo o conteúdo. Nos vemos em breve e até mais!